Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 13 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bom, vamos para mais um sorteio. Commodore Guff Planeswalker, que é diferente, acho que pro canal aqui. Então vamos tentar fazer dar certo. Lendo ele aqui, ele aparentemente é um deck de Super Friends, então é um deck focado em Planeswalker. Ele acelera um Planeswalker e ele também é uma win con, o menos dele ali. Eu vou burlar aqui o budget e vou colocar 500. Eu quero fazer esse deck Super Friends, então pra quem sabe aí que é quase impossível fazer com um budget pequeno. Mas acho que vale dessa vez eu pular essa parte do nosso sorteio. Fazendo aqui as sessões, então eu preciso dos Planeswalkers. Eu gosto de colocar sempre blockers, normalmente Defender, aquelas walls melhores, para proteger os nossos Planeswalker. Tentar colocar aqui um package de Proliferate, pensando que é Super Friends, né? Aqui na ação eu vou pôr aquela nossa base de 10 em tudo e 5 em duas, e daí eu vou arrumando. Só alterei aqui a proteção, na verdade é counter, porque a proteção vai ser os nossos blockers, porque a gente não tem muita removal de Planeswalker. E a interação acaba sendo as removals do deck, né? Fiz aqui a nossa base 10, 10, 10 e 5 nas últimas duas para fechar 100 cartas, com 39 terrenos, por ser um comandante só. E daí eu vou alterar aqui. Não gosto de deck com muito counter, acho que acaba ficando um pouco anti-jogo pra mesa, e não é esse o objetivo. Proliferate acho que nem tem 10. Eu vou tentar aumentar bastante o número de Planeswalker, por ser um Super Friends. Por mais que o nosso comandante só aumenta de 1 por turno, o deck vai girar em torno, né, desses Planeswalker. Aqui na ideia dos Samps eu vou direto para os de Costume, que é a Bubble e o Sol Ring. Eu vou fazer aquele nosso clássico de pesquisar como adicionar em artefato de custo 2. Eu acho que só aqui a gente já consegue fechar a quantidade do deck. Como o budget é de 500, eu acho que eu vou gastar a maior parte do dinheiro no Planeswalker, sabendo que eles são os mais caros mesmo. Então aqui eu vou ainda assim pegar uns mais tranquilos nessas outras coisas. Então counter ali, busquei como as instantâneas, né? Azul e branco. Aqui na interação, por o deck ser um budget de 500, eu consigo as de exílio, que são as mais fortes. Então eu vou primeiro buscar as de exílio de custo 1 e 2, e depois eu vou as de destruir de custo 1 e 2 dentro das cores. E aqui na ideia de buscar os Planeswalkers, eu não conheço muito a maioria, então eu vou só procurar todos das cores e vou por custo, né? E tentando dar uma priorizada aí nos mais caros, porque eu preciso que eles sejam as nossas win con também. Então eu vou buscar Planeswalker que ou me dá valor, ou principalmente a ultimate dele seja uma win con pra mim. Aqui pra buscar os blockers eu começo com os que previnam dano, né? Eu acho que são os melhores, tem as fogs, né? Depois eu procuro como indestrutível. E eu finalizo procurando os Defenders, tentando buscar uma variedade boa entre blocker pra voar, todo esse tipo de coisa que vai me ajudar a manter meus Planeswalkers, né?
Ali a gente encerra com a parte do proliferar, então padrão, só escrevi proliferate, busquei as 3 cores e vou por custo também. Eu vou alterando aqui, claro, essas conforme eu vou achando as cartas, as nossas bases, mas no final a gente vai mostrar o deck completo. Na hora de buscar as Good Stuff, eu procuro os Wolves, que são aqueles encantamentos que envolvem Planeswalker. E eu escrevi também a palavra Planeswalker no texto e busquei alguma coisa boa para esse tipo de carta, né? Nos terrenos eu vou direto para Command Tower e Orchid, que são as que eu sei que vai fazer parte do deck. E busco as lands que fazem algum tipo de check. Depois eu entro para as lands que envolvem Planeswalker. Coloco o nosso Trioma barato do Jeskai. E termino com as Ping Lands, que eu acho que o budget possui. Aqui eu só tô arrumando as básicas em relação à quantidade de pip e cor que a gente tem no deck, para fechar as 100. E a gente consegue fazer esse primeiro teste aqui na liga pra ver se tá dentro do budget. Aqui pode ser que eu erre já de primeira, porque Planeswalker não é um tipo de carta que eu tô acostumado a usar muito, então os valores ali eu fui meio do que eu tava olhando. Faltou R$50 aqui, mais ou menos. Eu adicionei essa segunda vez o Teferão, o Teferi mais forte. Pelo menos na minha opinião, né? Que ele tava R$50, então eu só tirei uma carta um pouco mais fraca, se não me engano foi um dos blockers, e adicionei o Teferão. E fechou, a gente ainda sobrou ali uma graninha. Você pega esse 10ão e compra uma coca na lojinha. Então o deck a gente tem a parte dos counters clássico, né? Do que eu uso na maior parte dos meus decks. Good Stuff eu tenho o Wolf do Teferi e a Lae'zel. Faz basicamente eu fazer os Planeswalker 2 vezes. E aqui todos os Planeswalkers têm algum tipo de ultimate que vai me ajudar a ganhar o jogo, né? Proliferar, então eu peguei algumas Good Stuff. Dentro dos blockers a gente tem as Fogs, a gente tem as Walls, os que previnem dano. Ramp eu peguei todos, tirando só o Ring e Bubble de custo 2. Removal, tem um Planeswalker que tá errado aqui. Ele devia estar ali em cima. E removal clássica de exílio e de destruir, no máximo custo 2. Qualquer coisa vocês vão indo devagar nessa parte para ver carta a carta. As lands então eu tenho as que pingam dentro das cores, como a de Tower e Orchid. O Triama, tudo que vocês viram a gente pegando. Eu tenho 2 ali que envolvem Planeswalker. E tenho as que fazem check de 2 lands ou 2 básicas, enfim. Acho que é uma quantidade sólida. Vamos testar aqui o deck. Aqui eu tenho tudo que eu preciso: terreno, ramp, um blocker para começar a fazer o meu comandante e uns Planeswalker para seguir. Então eu começo com a lente tapada. Turno 2 eu faria então essa pedra de mana que entra, uma das que entram tapada. Aqui eu poderia fazer o meu comandante, mas obviamente eu tenho que fazer o blocker primeiro. Então a gente tá no turno 3. Consigo fazer o blocker. E mesmo que eu não compre um terreno, tá tudo bem. Consigo fazer o meu comandante. Eu já subo ele, lembrando que o efeito dele não funciona para ele mesmo, então o efeito passivo ali dele. Mas eu consigo fazer o mais dele, que querendo ou não é um ramp para Planeswalker para mim. E é mais um blocker. Então aqui no turno 5, a gente falhou um dos terrenos. Eu já conseguiria subir mais uma vez o meu comandante, ajudando aí a criar mais um ramp. E com ele eu conseguiria fazer um dos nossos Planeswalker. Então aqui eu conseguiria fazer provavelmente o Tezzeret, acho que acaba sendo mais forte da minha mão. E no final do turno eu já conseguiria, além de subir o Tezzeret pelo efeito dele, fazer pelo efeito do comandante também.
nova mão, aqui a gente não tem ramp, é uma mão interessante, Mulligan. Aqui eu tenho 2 lands e ramp e tenho uma barreira, então eu teria ali pelo menos uns 2, 3 turnos para comprar uma land para fazer meu comandante e ter os Planeswalker para seguir, acho que vale. Vamos ver se eu compro um terreno, mas qualquer coisa eu tenho play ainda para fazer nas barreiras. Obviamente essa pedra entrou como azul, conseguiu o terreno. A gente inicia com os blockers, né? Então tem uma 0/6 voar. Acho que é sólido nesse early game para proteger o comandante. E eu tô dando sorte comprando os terrenos, que é o que eu preciso. Aqui eu poderia fazer mais uma barreira, mas acho que eu sigo já com o comandante, porque eu já tenho uma protegendo. E eu quero começar a rampar com o mais dele para os outros Planeswalkers que a gente tem na mão. Então aqui eu conseguiria subir. Aqui eu consigo fazer um dos nossos Planeswalkers e provavelmente eu vou preferir fazer a barreira pela quantidade de bicho mesmo. Eu achei o terreno no mais ali do nosso Planeswalker. Eu não tenho tanta mana azul, isso é o que tá sendo complicado. Eu acho que eu prefiro fazer uma das barreiras mais fortes, manter aí meus Planeswalker protegidos. Enfim, para os próximos turnos eu teria a ativação deles e teria pra jogar. Última mão, sem ramp também, muliguei. Tá, a gente não tem blocker, mas como tem o Teferão, eu acho que eu arriscaria comprar um dos blockers. E fui recompensado, comprei. Então aqui eu consigo fazer a Bubble seguido de estourar a Bubble, já para secar o deck também. Eu não preciso comprar terreno. Então essa é aquele tipo de mão que eu tenho tanto ramp que eu prefiro atrasar, entre aspas, um turno, mas para garantir turnos mais fortes depois. Então eu vou basicamente fazer todas as nossas pedras. E agora a gente tá no turno 5 com 7 manas, turno 4 com 7 manas. Então aqui eu conseguiria fazer o nosso blocker. E segurar um Abrade. E seguir agora com o nosso comandante, rampando, porque pensando que eu tenho um Teferão na board e consigo segurar interações fortes. Então o deck fez o que é feito. É um deck talvez complexo de jogar um pouco mais pra frente por ter muita opção dentro dos Planeswalker, mas Super Friends tem os seus amor e ódio aí pra quem gosta do arquétipo, mas acho que deu pra ver que funcionou. Esse foi o Commodore. Engraçado e um negócio diferente aí, espero que tenham gostado. E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.